Boa noite. Hoje mais um episódio dos nossos bastidores da Bíblia nesta quaresma com a temporada Uma Quaresma em Verbos. Então, uma boa noite a você que está chegando aí na nossa live para participar de mais este dia, esta noite de reflexão, de estudo bíblico, de análise de texto bíblico que quer, no fundo, nos ajudar a nos aproximar e também a nos aprofundar na riqueza da palavra de Deus. Então, seja bem-vindo, todos bem-vindos aqui, dou umas boas-vindas a todos vocês. Boa noite, é muito bom também para estar aqui hoje também, Vânia. Um grande abraço para você. E, como eu falei para vocês no episódio passado, na quinta-feira passada, os bastidores da Bíblia deste ano, 2022, querem ter um viés, uma dimensão mais litúrgica. Não à toa, porque para nós cristãos, a liturgia é o lugar principal do encontro com a palavra de Deus, a palavra de Deus viva, proclamada, que é Jesus Cristo, essa palavra viva e proclamada pela ação do Espírito Santo, né? Que fala em nossos corações. E estamos, neste tempo da quaresma, aqui nos dedicando a perceber a riqueza da liturgia da palavra durante o tempo da quaresma, os domingos da quaresma. Estamos aqui analisando um pouco a temática bíblica dos domingos da quaresma. Vimos na quinta-feira passada o domingo que nós chamamos o domingo da tentação do Senhor. Né? Então tivemos o evangelho das tentações de Cristo. Né? Neste ano estamos no ano C, o ano dedicado ao evangelista Lucas. Né? Então nós, em quase todos os domingos do nosso ano litúrgico, vamos escutar perícopes, trechos do evangelho de Lucas. Né? E este próximo domingo, que é o segundo domingo da quaresma, esse próximo domingo é chamado de Domingo da Transfiguração do Senhor. Sempre nós temos, tanto no ano A, B e C, quando escutamos o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, sempre temos no segundo domingo da quaresma o Evangelho da Transfiguração. E o nosso objetivo aqui hoje é tentar descobrir por que acontece isso. Por que o Evangelho da Transfiguração justamente no tempo da quaresma? Isso era uma coisa que, quando eu estudava ainda teologia e tudo isso, me inquietava muito, até descobrir a razão profunda por que a temática da transfiguração do Senhor justamente ali no início da quaresma, tá certo? Então, é um pouco essa reflexão que eu quero propor a vocês nesta noite. Nós vamos ler o texto do Evangelho, o Evangelho deste próximo domingo, e depois fazer alguns comentários. Como eu digo, o nosso comentário, o nosso estudo aqui dos Evangelhos, ele nunca é exaustivo, né? Não é uma análise exegética, teológica exaustiva. Não, a gente simplesmente colhe, só um pouquinho, colhe alguns pontos para nós podermos refletir sobre essa riqueza que é a palavra de Deus. Né? Assim, até o tempo seria muito curto para fazer uma análise completa. Então, o evangelho deste domingo é o evangelho de São Lucas, né? Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36. Então, Lucas capítulo 9, versículos 28 a 36. Eu estou aqui seguindo com a Bíblia de Jerusalém, Então, vou ler essa passagem do Evangelho. Mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, ele subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou, suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura.
E eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, aparecendo envoltos em glória, falavam de seu êxodo que se consumaria em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam pesados de sono. Ao despertarem, viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. E, quando estes iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas sem saber o que dizia. Ainda falava quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra. E ao entrarem na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o eleito, ouvi-o. Ao ressoar essa voz, Jesus ficou sozinho. Os discípulos mantiveram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Então, esse é o Evangelho deste domingo, um texto de grande beleza e de grande riqueza, e que vamos então destacar aqui alguns pontos. Para você que está me acompanhando, talvez para ajudar a acompanhar bem, didaticamente, vocês também não se perderem no que eu vou falar, eu vou apresentar 5 aspectos, né, desse texto de hoje, tá bom? Então, o primeiro aspecto que eu queria tratar é, como poderiam dizer, o cenário, o clima em que se dá este evento da vida pública de Jesus, ou seja, a transfiguração. O Evangelho fala que Jesus estava numa montanha, na montanha, e tinha subido a esta montanha para orar, para rezar. Então, isso é a primeira informação importante, porque se a gente olha com cuidado a vida de Jesus, a vida pública de Jesus, nos 4 evangelhos, nós vamos perceber que a vida de Jesus ela se dá em muitas montanhas. Basta ver a montanha das tentações, que nós vimos no domingo passado, hoje a montanha da transfiguração, nós temos a montanha do sermão inicial do Evangelho de Mateus, chamado também Sermão da Montanha, a montanha do Calvário, do Gólgota, onde Jesus é crucificado, a montanha da Ascensão, de onde ele sobe definitivamente ao céu. Então, é interessante notar que o elemento da montanha, que é um elemento geográfico, teológico muito importante em toda a Bíblia, nos evangelhos ocupa um lugar especial. A montanha como lugar de oração, como lugar de elevação, como lugar de busca e de encontro de Deus, né? E nós encontramos aqui, então, uma característica peculiar do Evangelho de Lucas. Eu já disse para vocês, ao longo deste ano litúrgico, o ano C, esse ano 2022, nós vamos, aos poucos, destacando algumas características, algumas peculiaridades de Lucas, do Evangelho de Lucas, que muitas vezes não está, ou claramente, ou não está de forma alguma, presente nos outros evangelhos, de João, de Marcos e de Mateus. Uma característica peculiar de Lucas é o destaque que Lucas dá à oração de Cristo. Cristo como homem de oração. Cristo como uma pessoa pautada pela vida de oração, por causa da sua relação filial. Em termos teológicos, poderíamos dizer que Lucas dá um grande destaque à humanidade filial de Cristo. Humanidade, ou seja, Jesus Cristo é verdadeiro homem,
a humanidade de Cristo não é aparente, ela não é reduzida ou simbólica, é uma humanidade real. Jesus é verdadeiro e perfeito homem, né? E nessa sua perfeição de homem, ele é perfeito Deus, e por isso a humanidade de Cristo é perfeitamente filho, né? E depois é esse justamente o plano de salvação. Jesus quer que toda a humanidade, começando pela sua humanidade, pela sua natureza humana, participa da sua filiação divina, se une à sua pessoa divina, já que Jesus Cristo é a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade, a encarnação do Filho, a encarnação do Verbo eterno do Pai. Então, esse destaque à humanidade orante de Cristo. E isso é tão bonito. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2600, ele elenca esses momentos, né? Se a gente for ver, antes de todos os momentos decisivos da missão de Jesus, Lucas nos apresenta Jesus em oração. Então, antes do batismo, né, Jesus está em oração. Ali no batismo, durante o batismo, durante a transfiguração, como acabamos de escutar, antes da paixão, toda a oração de Cristo no Getsêmani, mas depois na cruz também, quando ele cita, está rezando com palavras da Sagrada Escritura, né? As palavras de Jesus na cruz são oração, né? Antes da escolha dos apóstolos, antes da confissão de Pedro. Então, são momentos em que o evangelista Lucas nos quer deixar claramente Jesus em oração. Jesus, na sua humanidade filial, em contato profundo com a raiz da sua vida e da sua missão, que é o Pai. Então, Jesus que depois ensina, nós vamos ver esse texto mais à frente, que ensina seus discípulos a rezar com as palavras que ele reza. Chamar a Deus de Pai. E o chama de Pai porque é filho. E ensina seus discípulos a chamar a Deus de Pai porque os fará filhos por meio do seu mistério pascal, da sua cruz e ressurreição. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de salientar no texto de hoje, né? Então, Jesus que sobe a montanha, escolhe 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, esses 3 que vão estar em momentos importantes da vida de Cristo. Então, os leva para o alto dessa montanha para rezar. A finalidade é rezar, é ter um momento de intimidade com o Pai, em que a humanidade de Cristo, unida à pessoa do Verbo, alcança esses momentos de maior solidão, entre aspas, solidão no sentido de dedicação, de separação, para rezar, para estar com o Pai, para falar com o Pai, para ouvir o Pai, né? Para ouvir o Pai. O segundo aspecto, né, e aí nós vamos aprofundando um pouco mais no acontecimento da transfiguração do Senhor, é que, se por um lado, no Evangelho de Mateus e de Marcos, quando falam desse acontecimento da vida de Jesus, usam de fato o termo transfiguração, né? Diz que ele se transfigurou diante deles, a transfiguratio, né? Que em grego é a metamorfoses, que a gente usa muito, a metamorfose, ou seja, uma mudança de forma, de aparência, de aspecto, né? São Lucas não usa esse termo. Então, no Evangelho que acabamos de escutar, em que Jesus se transfigura, São Lucas não usa essa expressão transfiguração, nem o verbo transfigurar-se. São Lucas dedica
prefere, melhor dizendo, prefere notar uma mudança no rosto e na veste de Jesus. No rosto ele diz que houve uma mudança de aspecto, uma mudança de aparência. E nas vestes de Jesus, uma brancura resplandecente, iluminada, muito luminosa. Né? Então, São Lucas quer mostrar, tentar expressar com palavras humanas essa manifestação temporária da glória divina de Cristo. Cristo revela os 3 apóstolos que estão ali, não revelou para os outros 9, né, mas só para aqueles 3, a sua glória divina, que ele é verdadeiramente. Então, tem a transfiguração, essa manifestação no momento de oração, durante a oração, e depois temos também essa confirmação dessa revelação da divindade de Cristo pela voz do Pai. Assim como acontece com a voz do Pai no batismo, aqui essa voz do Pai confirma novamente a divindade de Cristo. Né? E é interessante que nessa cena, então, aparecem 2 homens. 2 homens, nos diz o Evangelho, 2 homens com Jesus. Moisés e Elias. Ou seja, 2 personagens muito importantes, centrais do Antigo Testamento. Moisés, que representa aqui a lei do Senhor, é aquele que foi escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito e conduzir o povo ao longo do deserto às portas, até as portas da Terra Prometida. Né? Da Terra Prometida. Então, primeiro Moisés, essa figura central no Antigo Testamento. E depois, Jesus está conversando com Elias, o grande profeta Elias. Né? O protótipo do profeta do Antigo Testamento. Né? Então aqui quase que essas 2 figuras representam toda a antiga aliança, né? O povo de Israel, né? Moisés e Elias. E interessante notar que esses 2, tanto Moisés quanto Elias, estão envolvidos com a temática da montanha do Senhor. A montanha do Senhor, a montanha do Sinai, a montanha do Horebe, a montanha do Senhor. Né? E por isso, nessa sua relação com a montanha, também os 2, e aqui é o dado interessante, porque esse evangelho é lido durante a Quaresma, que essa relação que eles têm com a montanha é também uma relação com o número 40. 40, que é o número simbólico da Quaresma. Nós já vimos no domingo passado, Jesus que passou 40 dias e 40 noites em jejum no deserto e foi tentado pelo demônio. Agora nós vemos Jesus, conversando com 2 homens que na sua vida tiveram uma experiência numa outra montanha, mas também envolvidos com o número 40. Moisés, que passou 40 dias e 40 noites sobre o Monte Sinai, na presença de Deus, para receber de Deus a lei do Senhor, né? As 10 palavras, o decálogo. Né? E Elias, que caminhou, fez uma viagem de 40 dias e 40 noites até a montanha do Senhor. E Elias também lá recebe uma revelação da presença de Deus, uma revelação de Deus. Né? Então, aqui está um pouco a relação entre a Quaresma e o Evangelho da Transfiguração. Poderíamos dizer aqui, os 3 homens, Jesus no centro, Moisés e Elias, esses 3 homens estão envolvidos com a realidade do número 40. Que a raiz simbólica do número 40 está justamente no número de semanas de gestação
de uma pessoa humana. Mais ou menos 40 semanas, a mãe se prepara para o nascimento de um filho. Por isso, o 40, seja 40 dias, 40 semanas, 40 anos, sempre aponta para uma preparação, um amadurecimento, um crescimento, que também pressupõe uma espera, pressupõe um sofrimento, pressupõe uma transformação. E é por isso, então, que o Evangelho da Transfiguração do Senhor nos mostra vários elementos. Primeiro, Jesus. Quem é Jesus Cristo? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como vimos no ano passado, ele é a plenitude da revelação. É Jesus que vem cumprir, realizar todas as promessas que Deus fizera no Antigo Testamento. Ele é o Messias prometido. Ele realiza nas suas palavras e na sua vida a lei definitiva de Deus, realiza então a missão de Moisés, ele é o novo Moisés. Esse é o tema teológico fundamental, por exemplo, do Evangelho de Mateus. E ele é o profeta que haveria de vir, né? O profeta definitivo. E toda a dimensão profética da missão de Cristo se encontra simbolizada aqui. Por isso, a quaresma, antes de ser só 40 dias de alguns exercícios espirituais, isso é uma consequência, mas no profundo a quaresma é uma preparação pessoal de cada um de nós, mas também social, ou seja, eclesial, como igreja, como povo de Deus, uma preparação para um encontro com Cristo. Um encontro com a glória de Cristo, com a manifestação da divindade de Cristo na sua cruz e na sua ressurreição. Então, isso é muito importante. E assim, nos preparamos para o terceiro passo. Aqui, já fizemos um pouco na montanha subiu para orar, agora esses dois personagens e os 40 dias, e agora a temática, né, o assunto, porque São Lucas nos fala que eles estavam conversando, né? E é aqui, o Edmilson está perguntando aqui se a live ficará salva. Sim, com certeza. Sempre ela fica aqui à disposição no nosso perfil aqui do Instagram, e também depois eu coloco ela à disposição no meu canal no YouTube. Tá bom, Edmilson? Pode ficar tranquilo. Então, é a temática do êxodo que aparece no Evangelho de hoje. Então, esse é o terceiro aspecto que eu gostaria de destacar. Êxodo é um termo grego, a palavra exodos, que significa saída. Saída. Ir de um lugar para outro. É o inverso de entrada, é saída. Sabemos muito bem que quando falamos de Êxodo no Antigo Testamento, é justamente um acontecimento fundante do povo de Israel. Um acontecimento fundacional da antiga aliança, né? Que é a saída do povo de Deus, que vivia escravo no Egito, como escravos no Egito, e pela ação de Deus, do Deus libertador, de Yahvé, o Deus deste povo, o Deus verdadeiro, por meio da ação do seu escolhido, Moisés, esse povo é libertado do Egito e começa essa longa viagem, esse longo itinerário do Egito até a terra prometida, a terra que Deus prometeu, a terra da liberdade, a terra da vida do povo de Deus, né? Que é a terra de Canaã. E essa viagem, esse percurso cheio de peripécias, de acontecimentos que durou 40 anos, né? 40 anos. Então, esse êxodo é muito importante porque é uma ação divina, é uma ação que marca aquele povo descendente de Jacó
como um povo de Deus, um povo escolhido de Deus. É esse êxodo que prepara o povo para chegar no Monte Sinai e selar a aliança com Deus, a aliança, a famosa aliança do Sinai, que é um tema fundamental na teologia veterotestamentária, na mensagem do Antigo Testamento, né? E é a origem da festa da Páscoa. A origem da Páscoa dos judeus é justamente esse ritual que os judeus fazem à saída do Egito. Né? Por isso que a salvação que Cristo nos traz é chamada também de Páscoa, por isso nós vamos celebrar a festa da ressurreição de Cristo, é chamada de Páscoa justamente por isso, a passagem da morte de Cristo à vida, a uma vida eterna, a uma vida que não se acaba. E por isso também é um novo êxodo, é o êxodo de Cristo. O êxodo, Cristo que sai, né, da morte, e da morte, quando ele não só morre, mas na sua morte ele assume nossa morte, tanto a morte física como a nossa morte espiritual, o pecado, para nos salvar e nos dar uma vida que não termina mais. Então, esse êxodo de Cristo, esse Cristo que, como o povo de Deus, passa pela morte, atravessa o mar vermelho da morte para entrar, a humanidade de Cristo entra na terra prometida da glória do Pai, e associa e coloca-nos todos, né? Isso acontece pelo batismo, todos dentro dessa salvação. Por isso, a Quaresma tem uma temática batismal tão importante. Não é à toa que essa leitura do Êxodo, sobre o Êxodo, do livro do Êxodo, capítulo 14, e depois o cântico de Moisés, é a leitura central da vigília pascal, da celebração da Páscoa da igreja. Porque a celebração da Páscoa é a celebração da libertação definitiva. A libertação que entra na liberdade total, plena e definitiva de Deus, que a humanidade de Cristo recebe do Pai. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque São Lucas é o único a nos dar essa informação que às vezes passa batido por nós, né? Não sei se vocês perceberam na hora que eu li o texto, mas o evangelista Lucas menciona o que eles estão conversando, né? Então, diz Lucas aqui no versículo 30 e 31, né? E eis que 2 homens conversavam com ele, eram Moisés e Elias, que aparecendo envoltos em glória, falavam do seu êxodo. Algumas traduções falavam da sua partida, ou falavam, mas o termo grego usado aqui é justamente êxodo, falavam do seu êxodo, ou seja, falavam do êxodo de Cristo. E qual é o êxodo de Cristo? É a sua paixão e a sua morte na cruz. O êxodo de Cristo é mostrar que a sua glória, essa que refulge agora na luz, no seu rosto e nas suas vestes, essa glória que os discípulos estão assustados e admirados contemplando, essa glória divina, é essa glória que vai se manifestar de uma forma diferente, talvez opaca, talvez desnudada, no sofrimento da cruz. A manifestação da glória de Cristo na cruz. A Páscoa de Cristo. Então, êxodo aqui é sinônimo de Páscoa, de passagem, de transfiguração. E por que não dizer de transfiguração? Uma biblista francesa, que eu aprecio muito, ela diz o seguinte sobre essa passagem bíblica. Como a Páscoa de Moisés havia inaugurado o êxodo do povo, da escravidão do Egito rumo à terra da liberdade, a Páscoa de Cristo abre o caminho da libertação para toda a humanidade. A libertação que vem pela fé, a libertação que vem pelos sacramentos, a libertação que vem pela graça,
a libertação que vem pela vida que vence a morte, uma vida que não se acaba, a vida de Deus. E assim a gente entra no penúltimo aspecto do evangelho de hoje que eu gostaria de destacar, que é justamente a voz do Pai. Teria outros elementos para tratar aqui. Por exemplo, ver a atitude dos discípulos e de Pedro, né, diante desse acontecimento. Depois, fazer análise também de alguns vocábulos, de alguns termos que aparecem no texto do Evangelho. Mas eu vou deixar isso de lado e vou diretamente para a voz do Pai. Né, a voz do Pai. Os discípulos estão ali vendo. Né? Então, em primeiro lugar, o evangelista Lucas destaca o sentido da vista. Eles estão vendo, estão contemplando. E aí, Pedro tem essa atitude de falar com Jesus. Senhor, é tão bom estarmos aqui. O texto diz, mestre, é bom estarmos aqui, façamos, pois, 3 tendas. Né? Não tem nem como explicar por causa das tendas aqui, mas está ligado à festa das tendas dos judeus. Né? Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Né? Pedro fica tomado por essa experiência da glória de Deus, da paz de Deus, da grandeza de Deus manifestada no rosto de Cristo. E aqui nós temos elementos de teofania, né, de manifestação de Deus, como no Antigo Testamento, a teofania no Sinai, a manifestação de Deus no Sinai, a montanha, a nuvem, a glória, a voz, as tendas. Né? Então nós temos esses elementos também. E aqui uma nova manifestação. A manifestação, porque aqui nós temos uma manifestação trinitária. Né? A Trindade também presente aqui nessa manifestação do único Deus presente em 3 pessoas. Mas aqui queria destacar a figura do Pai, porque se manifesta a voz do Pai. Né? No versículo 35, da nuvem, porém, veio uma voz dizendo, este é o meu filho. A primeira coisa, indica como aquele homem ali, cujo rosto foi transfigurado, aquele homem ali que está emanando, né, que está resplandecente de uma luz jamais vista, de uma glória, de um poder, de uma grandeza jamais vista, aquele homem, este é o meu filho. Aquele homem é verdadeiro Deus, é o verdadeiro Filho de Deus, que é Pai. Então, este é o meu filho. Este é o meu filho. Essa é a primeira. Depois, este meu filho é o Messias. Porque aí São Lucas tem um cuidado de colocar aqui um termo, um adjetivo que é próprio da figura do Messias no Antigo Testamento. O eleito, o escolhido, aquele que foi escolhido para reinar sobre Israel, para reinar sobre o povo de Deus. O escolhido. E aí, este Pai, Pai de Jesus Cristo, o Deus de Israel que escolheu Jesus para ser o Cristo, Jesus para ser o Messias, ele dá uma ordem para os discípulos. Escutai-o, ouvi-o. Isso é muito importante no Evangelho porque é interessante. Ele começa com a subida de Jesus ao monte junto com os discípulos. Jesus vai para rezar e depois de tudo, Deus Pai se dirige a nós dizendo, escutai. É muito importante isso. Porque o Evangelho da Transfiguração no tempo da Quaresma é de um peso muito grande, porque aqui não é o Papa que está falando, que a gente deve escutar a voz de Cristo, quem tem que meditar a palavra de Deus assiduamente. Não é sequer um santo.
Não é nenhum ser humano, é o próprio Deus que nos diz: escutai o meu filho. Então, a quaresma é um tempo de aquilo que a gente já faz em todos os dias do ano, mas uma dedicação mais amorosa, mais silenciosa, mais aberta, mais convicta de escutar a palavra de Deus, de nos dedicar a meditar a palavra de Deus. E é interessante que quando termina todo o evento, ao ressoar essa voz, Jesus ficou sozinho. Não tem mais Moisés, não tem mais Elias, Jesus sozinho. E não é um Jesus sozinho, no sentido de Jesus solitário, não. Ficou só Jesus. Quase que mostrando aqui o que é essencial na nossa vida. Na semana passada a gente via o sentido cristológico, o sentido a partir de Cristo do jejum, da esmola e da oração. Jejuar, dar esmola, amar, fazer caridade e fazer oração são formas diferentes de dar prioridade a Deus, de colocar a Deus em primeiro lugar, de amar a Deus sobre todas as coisas. O apego aos bens, o apego ao bem-estar, à saúde, a questão da gula, no comer mais ou no comer menos do que o necessário. É um reequilíbrio da própria vida. E aqui a gente vê o essencial. O que é essencial na nossa vida? O que é indispensável na nossa vida? Como no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão nosso de cada dia, ele pode ser traduzido também como o pão nosso supersubstancial. Que por um lado é o pão material, de que temos necessidade para viver, para nos movermos, para falarmos, para trabalharmos, mas também é o pão espiritual da Eucaristia, que é o próprio Cristo. Ele é o essencial da nossa vida, da nossa fé. Ele é o centro, ele é o polo. Né? E com isso, queria terminar a nossa reflexão com o quinto aspecto, com o qual sempre eu concluo a nossa reflexão nesta quaresma, é que em todo esse evangelho da transfiguração, né, como nós fizemos na quinta-feira passada, é também um convite de descobrir qual é o verbo aqui importante, como mensagem para a nossa vida. Na quinta-feira passada, nós vimos o verbo vencer, Jesus que vence as tentações, e nós somos chamados a vencer também. Aqui nós temos vários verbos hoje. O verbo central, com certeza, é transfigurar. A conversão, aqui nos chama o tempo da quaresma, aqui nós somos convidados nesse 40 dias a nos empenharmos mais. Em primeiro lugar, não é uma ação nossa. A nossa ação é não atrapalhar a ação de Deus. É não ser estorvo, é não ser barreira nem obstáculo. É deixar Deus fazer em nós o que Ele quer. E aí entra a escuta. Aí entra a oração. Aí entra a meditação. O que Deus quer mudar em mim? Deus deve estar dando sinais. Deve estar falando dentro de nós. O que é para ser mudado, para ser transfigurado, para ser mudado, transformado. 40 dias, tempo de transformação, de gestação, de transfiguração. É também esse evangelho um grande chamado a seguirmos com fidelidade a Jesus, a participarmos da sua cruz e ressurreição, ou seja, da sua transfiguração, transfigurar-se, converter-se também. Mas eu diria que o verbo central deste evangelho para nós hoje, o verbo que eu escolhi, já que é uma quaresma em verbos, é o verbo escutar. Na correria do dia a dia, temos dificuldade de escutar as outras pessoas. Quantas vezes
os mal-entendidos, as discussões, os preconceitos, né? As dificuldades de relacionamento, as mágoas, os ressentimentos, as críticas maldosas, nascem de uma falta de hábito, que é uma manifestação da falta de amor, a falta de hábito de escutar, em silêncio, escutar o outro, as outras pessoas, escutar também as situações pelas quais estamos passando, que estamos vivendo, mas também porque só aprende a escutar o outro quem aprendeu a escutar a Deus no silêncio diário de um momento de oração. Treinar a alma para se aquietar, para se acalmar, para escutar Deus que não deixa de falar conosco. Dar espaço para Deus. Deus não viola a nossa liberdade. Ele quer estar conosco. Ele quer nos falar ao coração, essa expressão tão bonita do profeta Oséias. Mas é preciso um ato de amor, um ato de dar prioridade a Deus. Se Deus é o mais importante, se Deus é o centro, se Deus é o número 1 da nossa vida, então temos que corresponder a isso, dar prioridade a Deus. E aí, daí vai vir a conversão no sentido de ação, de atitude. Então, era isso que eu queria propor para vocês hoje. Era justamente essa breve reflexão de pontos que eu acho interessantes, importantes do Evangelho deste domingo, que é o domingo da transfiguração dentro da quaresma. Dentro da quaresma. Como somos chamados a contemplar quem seguimos, a contemplar quem é o mestre da nossa vida. Contemplar, assim, a partir da luz de Cristo, contemplar a nossa vida, contemplar a nossa família e ver quais são as gavetas que estão trancadas, os cômodos da nossa alma que estão fechados, né? Então, fica para nós todos, para mim, para todos vocês, esse verbo escutar, que é uma ordem amorosa de Deus que é Pai e que nessa quaresma diz a todos nós: escutem o meu filho, escutem o meu filho. E escutar o Filho é rezar, é meditar a palavra de Cristo e é também fazer propósitos concretos de buscar, com a graça e a força que vem do Espírito Santo, viver a palavra que Ele nos lança no coração. Tá certo? E eu deixo então para vocês aí esses dias, até o domingo, de saborear com simplicidade e com muita fé as belezas do Evangelho desse domingo. Então, uma boa noite a vocês e até a próxima quinta-feira. Até mais. Tchau.